30 e o quê? Página, Bom professora. dia, pessoal. Hoje é dia Página 31, 9 de gente. setembro de 2020. Estou com o 6º ano da Escola do Mickey. Hoje nós iremos trabalhar a crise do sistema feudal, página 31. Então, quais serão os objetivos deste capítulo? Quais os objetivos a se trabalhar esse capítulo? Primeiro, nós temos que identificar os fatores que desencadearam a crise do século XIV. Depois, reconhecer os motivos que levaram a Europa a viver a grande fome durante o século XIV. Analisar a conjuntura que ocorreu na disseminação da peste negra. Quer mamar? Leandro, por favor, fecha isso. Fechou o... Pessoal, vamos fazer assim, ó. Enquanto eu vou dar a introdução e vou falar um pouquinho sobre o capítulo, e assim que eu terminar, aí vocês vão anotando as dúvidas de vocês no caderno de história. Anotem o que eu escrevi lá no grupo, tá? O dia de hoje, dia 9 de novembro, o tema do capítulo, tá? A página para vocês terem o controle de vocês aí na casa de vocês, no material de vocês. E abaixo vocês escrevam o entendimento que vocês tiveram da aula, as perguntas, e assim que eu terminar de explicar, eu vou abrir a aula para o debate, tá? Então, continuando ali, o objetivo do nosso... Ô, professora, qual apostila você está em qual página? Estou na página 32. E qual apostila? Do livro de vocês. Ah, tá. Da apostila do 4º trimestre, né? Sim. Tá. Então, quais os outros objetivos a gente trabalhar aqui? Esse capítulo. Analisar, então, como ocorreu a disseminação da peste negra, né? Que foi a peste bubônica, uma doença transmitida através da pulga do rato, que quase dizimou a população europeia, né, no século XIV. Também vamos analisar as revoltas camponesas, né, diante da fome, diante da peste negra, diante das guerras também. E também vamos compreender a crise do século XIV, com o enfraquecimento do sistema feudal, né? Então, nós já estudamos, nas últimas aulas, o que foi o feudalismo, quais as características da sociedade feudal, como era a economia feudal. Também analisamos como ocorreu o início do crescimento urbano, do crescimento do comércio, né? E hoje nós vamos estudar como, então, se dá o fim do sistema feudal e o início do capitalismo. Alguma pergunta do conteúdo passado, gente? Talvez vocês queiram se situar, não estejam entendendo. Alguém tem alguma pergunta? Eu não, professor. Eu acho que eu não tenho, não. Não? Então, hoje nós vamos entender como ocorreu a crise do sistema feudal. Então, nós já trabalhamos o que foi o sistema feudal, hoje nós vamos entender como acabou o sistema feudal, né? Então, para a gente entender, a crise do sistema feudal, então, ele vai ocorrer na Idade Média, né? E a Idade Média foi 1000 anos, né? Nós compreendemos a Idade Média como 1000 anos, que vai do século XI até o século XV. Então, nós dividimos a Idade Média em Baixa Idade Média e Alta Idade Média. Alta Idade Média é o começo e a Baixa Idade Média é o fim. Então, alguns fatores, né, necessários, né, para que o feudalismo desaparecesse por completo, vai ocorrer no fim da Idade Média, né, dando início ao quê? À Idade Moderna. Como eu já expliquei para vocês no início das minhas aulas de história, a história é dividida em períodos, porque não teria como eu explicar para vocês toda a história da humanidade se eu não dividisse ela em períodos. Então, a história é dividida em
pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Então, o feudalismo ele ocorreu, então, durante a Idade Média, né? E o fim do feudalismo vai marcar, então, o fim da Idade Média também e o início da Idade Moderna. Então, resumidamente, nós temos ali, né, baseado na posse de terras, os feudos, né? E a monarquia, a centralização do poder. Então, como é que era a sociedade? A sociedade era estamental, né? Não havia, então, não havia mobilidade social, ou seja, geralmente quem nascia pobre continuaria na mesma condição social até a morte, ou quem nascia rico continuaria rico até a morte. Então, assim, durante o processo de feudalização da Europa, nós temos aí uma sociedade estamental, dividida entre nobreza, né, clero, que era a igreja, e o povo. Então, o feudalismo foi um sistema que permaneceu até o século XIV na Europa. No entanto, nós temos que analisar ali que houve, né, mudanças e diversos acontecimentos históricos ao longo do feudalismo, né? Mudanças históricas, mudanças culturais, mudanças políticas, mudanças sociais. Então, o sistema feudal ele vai entrar em declínio a partir do século XI. O que vai motivar o fim do feudalismo? Primeiro, vai ser o crescimento demográfico. Então, a partir do século X, vai ocorrer um aumento do número das pessoas. Então, nós temos ali, esse aumento populacional vai ser um fator decisivo para que surgisse uma nova classe social. Né? Quem era essa nova classe social? A burguesia. Então, a classe burguesa, que era formada por artesãos, né? Quem eram os artesãos? Era quem fabricava o sapato, o pão, as roupas, as facas, o ferreiro, o sapateiro, o padeiro, ou seja, os artesãos. Então, essa nova classe social formada por artesãos, por mercadores, ou seja, por comerciantes, por banqueiros, por donos das companhias de comércio, né? Enfim, habitantes das antigas cidades medievais, denominadas burgos. Então, vai iniciar aí uma nova classe social. Com isso, o poder da nobreza, dos senhores feudais e do clero também vai entrar em declínio. Então, diante desse sistema, ficou difícil suprir as necessidades da população, ou seja, alimentação, moradia, saúde. Então, a população cresceu, chegou a duplicar no século seguinte. Então, com essa explosão demográfica, com esse aumento da população, vai gerar também uma população marginal, sem emprego, sem terras, né? Que a partir do século XV vai ter o renascimento urbano e comercial e vai propiciar o quê? O aumento e a estabilização dessa população na cidade. Então, vai ocorrer, nesse sentido, a chamada Revolução Burguesa, que era o quê? O surgimento da burguesia, né? Então, muitas pessoas fugiam dos feudos, né? Ocorreu o êxodo rural. E essas pessoas fugiam dos feudos, eles iam para a cidade com o objetivo de melhorar de vida, melhorar suas condições de vida. Então, surgiu também, nesse momento, as moedas, né? O surgimento das moedas e o desenvolvimento das cidades. E vai intensificar, nesse momento, o quê? A atividade comercial. Então, isso. Então, o surgimento da moeda, desenvolvimento das cidades, intensificação comercial, aumento do comércio, vai ser, então, essencial para o fim e declínio do sistema feudal. Então, essa nova classe social aí, que surgia, né, e vai aspirar, vai combater o quê? Vai buscar o quê? Combater o absolutismo. O que é o absolutismo? É o sistema político baseado no poder dos reis. Então, essa nova classe social, a burguesia, vai aspirar o fim do absolutismo e vai almejar o quê? Vai almejar independência, propondo também uma nova economia, baseado no quê? No sistema capitalista. Então, eles vão ser chamados de burguesia mercantil.
Além disso, a burguesia ela vai lutar pelo enriquecimento, pela mobilidade social, ou seja, a burguesia ela vai lutar pela possibilidade de eu ascender economicamente. Né? O que antes era negado no sistema feudal, agora a burguesia vai lutar para que haja essa mobilidade, para que não tenha um sistema rígido, né, social, onde eu possa crescer economicamente a partir do meu trabalho. E outra característica durante esse período vai ser a peste negra. O que foi a peste negra? A peste negra, então, vai ser um dos fatores que vai assolar, que vai quase dizimar a população europeia, né, no século XIV. Então, foi uma epidemia, a peste negra. Ou também podemos chamar de peste bubônica, e que matou milhões de pessoas a partir do século XIV, né? Ou seja, 1/3 da população morreu, gente. Então, entre 1346 e 1353, havia ali muita falta de higiene, né? As pessoas não tomavam banho corretamente, não se alimentavam corretamente, não existia um sistema de esgoto, as ruas, o esgoto era céu aberto, né? Então, nós tínhamos ali muita proliferação de ratos. Então, a peste negra, ela vai a população vivia, né, em condições precárias, né, de habitação, de higiene. As casas eram muito próximas uma das outras. Não existia, na Idade Média, uma organização urbana, ou seja, não tinha uma estrutura urbana correta. Então, as casas eram uma em cima das outras, não tinha tubulação de esgoto, enfim. Isso vai fazer com que essas condições de higiene precária e de higiene e de habitação vai fazer com que o vírus da peste se aloje nas pulgas dos ratos e se prolifere muito rápido. Então, isso vai implicar, principalmente, né, na população mais pobre, né? Enfim, e isso vai se proliferar muito rapidamente. Nós temos também, no final, com a crise do sistema feudal, as cruzadas, que a gente já falou nas últimas aulas. O que foi as cruzadas? Foi um movimento, né, que ocorreu entre os séculos XI e século XIII, que foram 8 expedições, né, de caráter religioso, também econômico e militar, organizado pela Igreja, que favoreceu o quê? O comércio, né, e o renascimento comercial da Europa. Então, assim, essa comercialização dos produtos com o Oriente, a partir da abertura do mar Mediterrâneo, né, também foi um fator determinante para a queda do sistema feudal. Por quê? Aumentou o quê? As rotas comerciais. E também nós temos ali outro fator determinante para o fim do feudalismo, o renascimento. Porque com as novas descobertas e mudanças, né, no âmbito religioso, no âmbito comercial, urbano, cultural, artístico e científico, né, vai surgir no século XV, lá na Itália, o Renascimento, que era um movimento artístico, né, filosófico, cultural, que vai permitir a mudança da mentalidade das pessoas, né? Então, nesse sentido, também surge o antropocentrismo humanista, ou seja, o que antes era... Todas as questões eram voltadas, tinham Deus como centro. Agora, no século XV, vai surgir o antropocentrismo, onde o homem vai ser o centro das discussões, né? A ciência vai surgir com muita força, né? Para combater todo o dogmatismo da igreja, todas as linhas de pensamento, né, voltadas ali às questões teocêntricas, né? Enfim, o renascimento comercial, né, que foi o início das novas rotas comerciais, onde as pessoas saíram da Europa, foram para a Ásia, foram para a África, enfim, foram para o Oriente Médio, vai fazer com que haja uma troca, além da troca comercial de produtos,
também uma nova mentalidade das pessoas, que vão começar a observar a cultura de outras nações, o comportamento social. Então, isso vai trazer para a Europa uma nova visão de mundo, né? Enfim, e também o renascimento científico, onde as pessoas vão começar o que antes a ciência era combatida, né? A igreja combatia muito a ciência, né? Descobertas científicas. Agora, no final da Idade Média, para o início da Idade Moderna, a ciência ela vai começar a ser valorizada. Então, nós temos aí o surgimento de muitas ideias, muitos cientistas, enfim. Tudo vai ressurgir com muita intensidade, tá? No sentido da cultura, na arte, na ciência. A partir do século XV vai vir com muita força. E tudo isso vai contribuir para o fim do feudalismo. Ok? Pessoal, no texto de vocês, na apostila de vocês, nós temos ali, na página 32, fome, que traz o quê de informações para a gente? Que foi o que eu já falei para vocês, né? A partir de 1250, nós temos ali condições climáticas muito desfavoráveis na Europa. Então, nós temos ali uma má colheita, né? A Europa passou por condições climáticas muito ruins, né? Frio, chuva. Isso vai estabelecer uma fome muito grande na Europa nesse momento. Então, nós temos ali cerca de 25% da população europeia também morreu nesse momento na Europa. E outras características, como a peste, né, que também vai fazer com que 1/3 da população europeia morra nesse momento. Na página 34, nós temos a íntegra do texto, que vai falar da peste negra, né, que vai se originar na China, mas na verdade no Império Mongol, e depois atualmente hoje é o Cazaquistão, mas ela como existia trocas comerciais, né, muito grandes já nesse momento, existiam trocas comerciais entre a China e a Europa, a peste negra ela vai chegar, né, em Gênova e Veneza, e ela vai se proliferar nas pulgas dos ratos, né? Mas ela surgiu na China. Então, hoje, atualmente, está se discutindo bastante, porque devido ao coronavírus, né? Também está dizimando, está fazendo com que muitas pessoas morram no mundo inteiro, né? E daí volta à tona a discussão da peste negra. E outras questões ligadas à peste negra está na página 35, né? Na página 36, nós temos duas imagens ali que mostram, né, algumas gravuras relacionadas à peste negra, tá, que foram feitas no século XV. Daí, na página 37, nós temos a Guerra dos 100 Anos, que foi um episódio, né, medieval conhecido como Guerra dos 100 Anos, que, na verdade, durou 116 anos. E teve início em 1337 e acabou em 1453, com a vitória dos franceses. E eram o quê? Lutas que foram interrompidas por vários motivos, né? Uma delas é a própria peste negra. E a motivação desse conflito, que durou 116 anos, foi a sucessão do trono francês. E mais tarde, então, por disputas políticas também, né? O aumento da cobrança dos impostos, a Inglaterra cobiçando o trono francês, parte das terras francesas, enfim. Na página 38, nós temos ali uma imagem histórica, de uma figura histórica muito importante, tá? Que é Joana d'Arc. Joana d'Arc, né, que lutou
e foi morta, né, mais tarde, considerada herege pela igreja. Depois nós vamos voltar a trabalhar um pouquinho mais sobre a Joana d'Arc. E na página seguinte, as revoltas camponesas, e no final ali, na página 40, o que eu já expliquei para vocês, como ocorreu o fim do sistema feudal. Então, mais uma vez, eu vou retomar o conteúdo para vocês. Então, no final do século XV, né, as consequências da crise, nós temos ali redução da população, né, a crise econômica, fragmentação do poder dos reis, ascensão da burguesia, né? E tudo isso vai fazer com que haja a diminuição do poder da nobreza e o fortalecimento da burguesia. E isso vai fazer, então, com que haja a diminuição do poder dos feudos e que haja um êxodo rural muito grande, as pessoas vão passar a viver nas cidades e os burgueses vão começar a se enriquecer. Isso vai ser, então, o início da fragmentação do fim do capitalismo e início do capitalismo. Tá? Então, gente, com o fim do feudalismo, inicia-se o capitalismo. Voltamos lá, então, a entender. Alguém quer ler para mim o texto da página 38, que fala sobre a Joana d'Arc? Ninguém quer ler? Eu posso ler, professora? Pode. Página 38. Ok, espera aí. O professor, Posso ler, então? Pode. Joana d'Arc era filha de camponeses nascida em O que está escrito lá, professora? Dom Herring. Na região de Lorraine, na França. Ela era muito religiosa e afirmava que desde os 13 anos de idade os santos falavam com ela. Durante a Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc disse ter recebido ordens vindas das vozes que ouvia para que fosse à cidade de Orleans e comandasse um levante contra os ingleses. Teria recebido o apoio do rei Carlos, Carlos VII, que se Carlos VII, convenceu de que ela agia guiada por desígnios divinos. Ela teria comandado um exército de cerca de 4.000 homens, que em 9 de maio de 1429 conseguiu expulsar os ingleses e retornar à cidade. A vitória nessa batalha foi muito importante para a França, pois reacendeu as esperanças dos franceses de se libertarem do domínio inglês. Em 1430, Joana ingressou em outra batalha, agora na tentativa de libertar a cidade de Compiègne, mas foi capturada pelos burgueños aliados dos ingleses. Eles, então, acusaram-na de heresia, assassinato. Foi julgada em Rouen e considerada culpada em 30 de maio de 1431. Recebeu punição que costumavam sofrer os hereges na Idade Média. Foi queimada viva em uma fogueira. Muitos séculos depois, em 1920, Joana d'Arc foi inocentada das
acusações que lhe fizeram e foi canonizada pelo Papa Bento. Então, ali embaixo, muito bem. Obrigado, tá, Luísa, pela participação. Nós temos Nada, aqui a professora. imagem da Joana d'Arc, né? Essa pintura, ela se encontra no... Acho que ela está no Museu do Louvre, mas ela foi Jules Eugène Lenepveu, Joana d'Arc em armas, de fronte a Orleans. Está no Panteão, em Paris. Representa Joana d'Arc em armas, de fronte a Orleans. Gente, alguma pergunta? Sendo sincero, não tenho nenhuma. Quem falou? Eu Olavo. Nenhuma pergunta? Sim. Entendeu, Olavo? entendi tudo. Bom, muito bem. Eu entendi também. O Henrique também. Quem mais? Também, professora, não tenho nenhuma pergunta. O Victor, Eu também entendi tudo. Também tem Lívia, Lívia. Que bom, que turminha boa essa, hein? Ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém vai falar nada, gente? Eu não, pro. Não? Nem eu. Nenhuma. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora, só um minutinho. Ô, professora, Oi, pode ir falando. na parte que você falou do feudalismo, eu acho que é assim que fala, a minha internet estava muito ruim, daí é a parte que eu não entendi direito. O quê? O fim do feudalismo? É, isso. Então, nós temos ali, deixa eu já mostrar para vocês, então, ó, falta 10 minutos já para terminar a aula, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, tá? Estão vendo aí? Tá quase. Sim, sim. Então, vamos pegar aqui, que é esse resumo desse professor aqui. Então, nós temos aqui o fim do feudalismo. Primeiro, o que desencadeou o fim do sistema feudal? Primeiro, renascimento comercial e urbano. O que foi o renascimento comercial? O êxodo rural, né? As pessoas saíram dos feudos e foram para onde? Para as cidades. Por quê? Porque houve um renascimento do comércio. Outro motivo para o fim do sistema feudal foram as cruzadas. As pessoas foram 8 cruzadas, 8 expedições religiosas, com o intuito de não só objetivo de não só ir para o Oriente, né? Mas também de ocorrer o desenvolvimento urbano e comercial. Ocorreu, então, a desarticulação dos feudos, o fim dos feudos. Por quê? Devido ao aumento dos burgos, o aumento das feiras, né? Aqui, as ransas e guildas, que eram as organizações, né, comerciais. Também houve um desequilíbrio ecológico. O que foi esse desequilíbrio ecológico? Lembra que eu falei no começo da apostila de vocês que teve o que na Europa? Grandes crises, né, relacionadas às temperaturas, muito frio, muita gente morreu de fome devido ao frio e à falta de alimentos. E depois também veio a peste negra, um terço da população europeia morreu com a doença, né, com a peste bubônica. E ali, a grande fome, que eu já falei, gente, chegou até a ter canibalismo, eu não citei para vocês, muita gente
com a falta de fome, comiam uns aos outros, né? Na Europa. E isso desencadeou uma série de guerras e revoltas. Que mais? Aqui nós temos, vamos ver se nós temos algumas imagens. Aqui nós temos um mapa mental, que eu acho bem interessante, esses mapinhas mentais, tá, gente? Para a gente entender aqui, ó, feudalismo. O que foi o feudalismo, né? Então, o feudalismo ocorreu na Idade Média, a sua formação era em torno da terra, né? A base econômica era a agricultura, a economia agrária voltada para a subsistência. Quem trabalhavam eram os servos, a sociedade era estamental, ou seja, era uma sociedade dividida entre nobreza, clero e camponeses. A política era uma política baseada na posse das terras, né? Existia a questão da suzerania e vassalagem, que era a relação entre os feudos e senhores feudais. A igreja era a principal instituição religiosa. Ocorreu nesse momento as cruzadas também e as revoltas camponesas, né? Ou seja, com o aumento da exploração no campo, os camponeses vão se revoltar. E ocorreu a crise feudal, devido à fome, devido à peste, devido à guerra, o sistema feudal ele se desintegrou, acabou, e inicia-se então o capitalismo, o feudalismo dá lugar ao capitalismo. Vamos ver aqui outra imagem aqui, nós temos essa imagem aqui, interessante, tá? Várias imagens aqui, vocês estão vendo? São gravuras da Idade Média, tá? Muito conhecidas. Aqui, a sociedade estamental da Idade Média, ó. Nós temos o topo da sociedade, o clero, a igreja, abaixo a nobreza, né? Os monarcas, a nobreza. Daí vinham os cavaleiros e os vassalos. Depois os mercadores, os fazendeiros e artesãos. Aqui está escrito errado, mas é artesãos. E a base da sociedade eram os camponeses e servos. Quando nós analisamos assim, pirâmides sociais, gente, a base dela é o que mais tem, tá? É a que mais tem. Eram camponeses e servos, depois vinham mercadores, fazendeiros e artesãos, até chegar no clero. Alguma questão? Acho que não. Não, nenhuma. O que mais? Aqui tem, abaixo tem mais algumas imagens. Aqui nós observamos mais algumas crises, né, do século XIV, né, que eu já falei para vocês, ó, instabilidade. Ué, o que aconteceu? Aqui. Falta 4 minutos só, vamos lá. Então, ó, os fatores da crise, de novo, instabilidade climática, queda da produção agrícola, falta de cereais, a fome, né, que vai desencadear a crise agrária. Depois nós temos a queda da produção agrícola, aumento dos preços dos alimentos, que vai gerar miséria do povo europeu no século XIV e, consequentemente, a crise econômica. O que desencadeou as crises sociais foi o quê? Doenças, falta de higiene, as guerras, né, provocadas pelas cruzadas, baixa taxa de natalidade, ou seja, as crianças morriam muito, né? Então, nós temos ali a alta taxa de mortalidade, a peste negra, né, que vai gerar, então, muitas mortes, e as revoltas. Enfim, gente, qual é o fim essa é a crise do feudalismo. Como eu gostaria muito que vocês lessem o texto, porque com a minha explicação, vocês agora compreendem, então, mais o que foi a crise do feudalismo, como ocorreu, quais foram as características, né, econômicas, sociais, que permeavam ali o século XIV. Mas quando vocês leem o texto, fica muito mais claro, muito mais objetivo. Então, é muito importante que vocês façam a leitura desse texto, tá? Então, eu peço para vocês lerem o texto, fazerem as atividades, como forma de vocês estarem praticando, né, uma maior compreensão aí do texto de vocês. Alguma pergunta? Não, professor. Não.
Ficou claro a compreensão do fim do feudalismo e início do capitalismo, gente? Sim. Sim, Pra professora. mim, sim. Do feudalismo. Então, beleza, então, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham um bom dia, tá? Façam as atividades, eu vou colocar lá no grupo lá, a página das atividades, mas vocês já podem fazer. Professora, não passa muito não, porque da última vez você passou um monte. Gente, que assim, tá, eu vou passar pouco. Mas é que assim, se eu não passar, a gente já está hoje, já dia 11, e nós temos que terminar essa apostila, né, gente? E, assim, eu gostaria que vocês não Hoje não é entendessem dia como uma forma de estar castigando vocês, mas é que nós precisamos cumprir com o conteúdo, né? Professor, hoje é dia 9. Hoje é dia 9, o que eu falei? Você falou 11. dia 11. O mês 11. Coloquei a dia 12. No mês 11, é o que eu quis dizer. Beleza, gente? Sim. Beleza. Então tá, pessoal. Beijo para vocês. Tchau, Tchau. Se cuidem, tá? Usem máscara. Tchau. Até mais. Tchau, Até a próxima aula. Tchau. 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 Professor, não tô conseguindo sair. Nem eu. Aí, agora eu consegui. Aí não deu certo. Aí.